o tópico de América, aliás, não, o tema América Anglo-Saxônica, vamos trabalhar hoje os tópicos de clima e vegetação, que são sempre associados, né? Porque o clima e a vegetação são interdependentes. A vegetação depende muito do tipo climático regional. Então, na América Anglo-Saxônica não é diferente, né? Se pegarmos aí os fatores climáticos, vamos poder concluir o seguinte, que a América Anglo-Saxônica está localizada numa latitude que varia de 25 graus no hemisfério norte, no extremo sul da península aqui da Flórida, até 80 graus no extremo norte do Alasca. Então os climas são predominantemente temperados na parte sul e polares na parte norte, porque acima dos 66 graus já é a zona polar, portanto clima polar e subpolar. Além da latitude, existe a questão da altitude, ou seja, existe na América Anglo-Saxônica regiões que chegam a mais de 4.000 metros de altura, principalmente na porção oeste. Ou seja, faz frio não apenas porque a latitude é dilatada, porque a altitude em alguns lugares, acima de 4.000, a temperatura é muito baixa. Além disso, tem também o fato de que o continente, né, ele é um continente compacto, quase não tem muitas penínsulas como tem na Europa. Então, um predomínio da continentalidade nessa região aqui. Para quem está aqui, a distância daqui até o Oceano Atlântico, ou o Pacífico, ou o Golfo do México, supera uma distância de 2.000 km, ou seja, a influência do oceano sobre essa área é pequena. Então, acaba que a umidade relativa do ar é baixa e você amplia a amplitude térmica anual, que é a diferença entre a temperatura máxima do verão e a mínima no inverno. Além disso, tem a disposição do relevo no sentido norte para o sul, ou seja, os ventos polares têm facilidade de chegar até no sul do continente e os ventos tropicais também têm facilidade de chegar na parte norte. Então, na região norte tem a atuação da massa polar que consegue chegar até próximo ao Golfo do México. Então, a massa polar proveniente do Polo Norte que atua com mais intensidade durante os meses de inverno, que nessa região acontece no final e no começo do ano. Já a massa tropical, de origem da América Central, consegue atingir até o centro do Canadá. Portanto, ela é proveniente do Golfo e do Caribe e atua durante os meses de verão, que para eles é o meio do ano, por volta do mês de junho, julho, agosto até setembro. O fato de ter esse relevo um tanto quanto disposto no sentido norte e sul acaba provocando o encontro de massas de ar com diferentes características. Então, devido à disposição do relevo, temos nos Estados Unidos ocorrência de intensos furacões, que são ventos fortes de origem oceânica, e tornados, que são ventos fortes de origem continental. Então, se a origem do vento é no continente, ele é mais seco, que é chamado de tornado. A região afetada por esses fenômenos é a região das planícies centrais e o litoral sudeste, onde mostra a foto aqui, um furacão evoluindo no sentido de atingir a costa do sudeste dos Estados Unidos. Aqui, por exemplo, a Flórida, aqui a região de Nova Orleans, New Orleans, onde teve o famoso furacão Katrina. Então, um tornado ou um furacão, eles trazem danos, obviamente, porque são ventos muito fortes. Além do fato do tornado ser mais seco, não ter tanta umidade na sua composição, ele tem um giro um pouco mais, digamos assim, mais rápido, porque ele faz aí um giro num raio menor. Já o furacão ele é observado por um satélite, então ele tem aqui um raio de ação de vários quilômetros, enquanto que o tornado tem um raio de ação de cerca de mais ou menos poucos metros. Ou seja, o furacão ele acaba sendo mais, digamos assim, democrático, porque ele atinge várias regiões, enquanto que o tornado não. Ele pode passar numa rua e causar um estrago tremendo naquela rua, mas na rua do lado pode ser que não aconteceu nada demais, porque ele tem uma atuação muito mais, ele provoca uma espécie de um rastro de destruição, enquanto que o furacão é um vento chuvoso, um vento que atrai bastante chuva, e ele tem a tendência de jogar, né, as coisas para baixo, enquanto que o tornado tem a tendência de puxar para cima. Então essa é uma diferença fundamental entre esses fenômenos climáticos que ocorrem devido ao encontro de massas de ar com diferentes características. Qual é a época de ocorrência? Quando acaba o verão, quando acaba o inverno, ou seja, nas chamadas estações mesotérmicas. Agora, a atuação de correntes marítimas acaba provocando também
uma interferência muito grande nos climas da região da América Anglo-Saxônica. Quais são essas correntes? A corrente mais famosa é a corrente do Golfo, a corrente, vamos chamar de 1A. Aquece as águas da região do Golfo do México e provoca chuva na região da Flórida, da costa sudeste dos Estados Unidos. E ela segue em direção à Europa. Então, devido ao fato de ser uma corrente de águas quentes, aquece as águas do litoral sudeste dos Estados Unidos, deixando o clima com características tropicais na Flórida e na região do Golfo do México. A outra corrente é uma corrente quente que atua no lado oeste, é a corrente do Pacífico. Essa corrente aquece as águas do noroeste dos Estados Unidos e sudoeste do Canadá, e costa oeste canadense. Tanto que o litoral do Alasca não é um litoral que congela com facilidade. Por quê? Porque tem a atuação de uma corrente quente. Então ela atenua os extremos térmicos negativos do inverno. As outras duas correntes são correntes frias, que é o caso da corrente da Califórnia, que passa pelo estado da Califórnia, uma corrente de águas frias, porque ela diminui a temperatura da água e provoca menos evaporação. Portanto, quase não evapora no litoral californiano, o que provoca aí um clima chamado de Mediterrâneo, aquele clima que só chove quando é um pouco mais frio, porque durante a temperatura elevada, a pouca evaporação do mar não é o suficiente para provocar chuva, não satura a atmosfera, só no inverno que isso acontece. Então o litoral californiano apresenta um clima semelhante ao que você tem no sul da Europa. E a última corrente atua aqui na costa leste do Canadá, a chamada corrente do Labrador, porque o Planalto aqui chama Labrador, a península chama Labrador, a corrente chama Labrador também. Então esfria as águas do litoral leste do Canadá, deixando o clima muito rigoroso, é um clima frio de fato no Canadá e nordeste dos Estados Unidos. Outra função dessa corrente é transportar os chamados icebergs, que são esses enormes blocos de gelo que são transportados pela corrente do Labrador. Inclusive o famoso acidente com o navio Titanic no começo do século XX foi provocado por um iceberg transportado pela corrente do Labrador. Foi mais ou menos por aqui que houve um choque do navio com o iceberg. Os tipos climáticos na América Anglo-Saxônica são variados. Você tem aqui uma variedade grande de climas. Então, vamos começar pelos climas aqui da região norte, né? O clima do extremo norte do Canadá e do Alasca. É um clima subpolar, onde a temperatura chega a ficar acima do zero em poucos meses. Mas a maior parte do ano a temperatura é negativa, então faz muito frio. A chuva é pouca, certo? Na casa dos 40 a 80 milímetros, sendo uma região chuvosa. Grande parte dessa chuva cai na forma de neve. E o tipo de vegetação associada a esse tipo de clima é a tundra, que é formada por musgos e líquens. Como já vimos na Europa, é a mesma formação vegetal, com o degelo sendo formado. E isso vai formando essas poças d'água, deixando o solo esverdeado, que são os musgos e líquens. O próximo tipo de clima, esse de cor rosa, pink aqui, é o clima temperado com adjetivo frio, devido à latitude na casa dos 50, 60 graus. Então, não chega a ser tão frio quanto o subpolar, novamente, que a temperatura fica aí alguns meses a mais, né, acima do zero, chega aí entre 10 e 15 no verão, mas no inverno a temperatura é bem baixa também. As chuvas, também pouca, entre 40 e 60 milímetros. A vegetação associada a esse tipo de clima, no norte e leste do Canadá, é a famosa floresta de conífera, floresta boreal, como alguns preferem. Na Rússia ela é chamada de taiga. Então ela tem um formato de cone, que é justamente para evitar o acúmulo de neve na sua copa. E as suas folhas geralmente são atrofiadas em formato de espinhos, de agulhas. Outro tipo de clima, o clima de coloração verde clara, é o temperado continental, esse que fica na região mais central, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá. Então o centro dos Estados Unidos e o centro-sul canadense. Observe aqui que a quantidade de chuva é pouca, na casa de 60 milímetros no máximo. A variação térmica é grande por conta justamente do fato de ter uma baixa amplitude térmica ligada ao fato de ser continentalizado. O inverno é rigoroso, sim, então faz muito frio, mas o verão a temperatura tem aí próximo dos 15 graus Celsius. Então, em média, quer dizer que pode fazer muito mais calor do que isso, obviamente, porque como é uma região com pouca umidade, a temperatura pode variar bastante ao longo do dia. Então, na madrugada a temperatura pode ficar próxima de 10 graus, mas
durante uma tarde, sem muita chuva, a temperatura pode chegar próxima aí dos 30 e poucos graus Celsius, até mais que isso. A vegetação encontrada nessa região ela é chamada de pradarias, que são áreas cobertas por gramíneas. Então, extensas áreas de planície cobertas por gramíneas, o que deixa o solo extremamente fértil, porque durante o inverno essas gramíneas elas morrem devido à geada e nevascas. E aí, quando acontece a chegada do verão, refloresce essas gramíneas. Portanto, depositou uma grande quantidade de matéria orgânica no solo ao longo de milhões e milhões de anos. É um solo extremamente fértil nessa região. O próximo tipo de clima é o clima que ocorre nas faixas litorâneas, aqui é o clima temperado com adjetivo oceânico, onde ocorre tanto aqui no Canadá, nos Estados Unidos, na costa oeste, quanto na costa leste. Então, nordeste e noroeste dos Estados Unidos, sudeste e sudoeste do Canadá. Aqui observe que a quantidade de chuva é bem maior. Enquanto que no temperado continental era 40, 60, aqui é 100, 120 milímetros, mas chove muito mais. Essa umidade acaba atenuando os extremos de temperatura. Então, o inverno tem temperatura média aí próxima a 10 graus Celsius. Então, a neve acontece, mas é uma coisa rara de acontecer, porque a temperatura até chega abaixo de zero, mas com pouca frequência, diferentemente da região temperada continental ou temperada frio, que a neve é muito mais frequente. No verão é atenuado também, temperatura média entre 15 e 20 graus Celsius, mais ou menos. Com isso, a vegetação dessa região é chamada de floresta caducifólia ou floresta temperada, porque ela tem essa coloração variada ao longo das estações do ano, porque as folhas caem com a chegada do outono, durante o inverno fica tudo sem folha, com um aspecto aí acinzentado. Na primavera refloresce com várias flores de várias cores, no verão o predomínio é a cor verde. O próximo tipo climático dessa região, essa área cinza aqui, ó, que é um clima temperado semiárido. Então observe que aqui a pluviosidade é bem menor, é menor do que 40 milímetros por mês. E essa curvatura aqui é bem acentuada, porque quanto mais seco for o clima, maior vai ser essa variação. Então o verão tem temperaturas aí acima dos 20 graus Celsius em média. Lembrar que sempre tem que interpretar o climograma. 20 graus não quer dizer que a temperatura é sempre 20 graus. 20 graus é a média do mês. Numa tarde de sol quente, obviamente que a temperatura vai estar acima de 35 graus Celsius. Faz muito calor, principalmente no verão. No inverno, a temperatura fica bem baixa mesmo. O zero é a média. Tem dias que vai estar à noite abaixo de zero, com certeza. Pouca neve, por quê? A neve depende de umidade. A umidade é muito rara nessa região porque é um clima semi-árido. Qual será a vegetação encontrada aí? É chamada de estepes. As estepes formadas por pequenos arbustos e gramíneas que tentam cobrir o solo. Essas estepes cobrem uma boa parte da extensão das terras do oeste dos Estados Unidos, que é onde você encontra esse tipo de clima chamado de temperado semiárido. Ele envolve essa região laranja, que é a região de clima desértico, que você encontra nos Estados Unidos. Então, você tem na região das estepes alguns pequenos arbustos, mas observe que as folhas são muito atrofiadas por conta do quê? Da falta de umidade. É uma defesa natural da vegetação. E o clima de cor verde escura aqui é o clima chamado de subtropical, ou alguns preferem o termo tropical, porque de fato a Flórida e o extremo sul do sudeste dos Estados Unidos é chuvoso. Então observe aqui, o verão deles chove aí 100 milímetros, chove bastante. O inverno um pouco menos chuvoso, porque é quando sopra o vento da região do Caribe, provocando chuvas torrenciais na região. Então chove bastante no verão, no inverno chove um pouco menos. Mas não chega a ser uma região seca. Então alguns vão chamar que é um clima tropical úmido, semelhante ao clima que você tem, por exemplo, no litoral do estado de São Paulo, no Brasil, do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. No litoral catarinense, litoral paranaense, litoral sul-sudeste do Brasil. A vegetação encontrada nessa região é uma área de floresta latifoliada e algumas savanas. Então aqui tem uma paisagem típica da região da Flórida, com muitos pântanos, porque chove bastante, uma região tanto quanto plana, e que alaga com facilidade. E algumas savanas encontradas na região também. Então tem aí a savana da Flórida, entre os banhados da Flórida. Inclusive nessa região da Flórida tem vários banhados que eles chamam de Everglades. E aí o clima da região oeste, ou melhor dizendo, sudoeste dos Estados Unidos, que é um clima desértico.
A fronteira com o México aqui é uma região desértica. Esse deserto se estende por vários estados dos Estados Unidos. Ele pega trechos do estado do Novo México, do Colorado, do estado do Utah, do Nevada. Então chove bem pouco menos. Com falhas aqui, alguns meses onde não se registra chuva há alguns anos. A temperatura não tem uma oscilação muito grande no climograma, mas diariamente essa média térmica que fica entre 5 e 10 pode chegar a quase 50 graus Celsius durante o dia e à noite cair para zero, porque tem uma grande variação térmica diária. E a vegetação encontrada nessa região é chamada de xerófitas. Então uma região onde a vegetação é bem rarefeita mesmo, com alguns pequenos tufos de capim, e encontrada aí nas regiões isoladas pelas montanhas. O que provoca a aridez aqui é o isolamento orográfico formado pelas cadeias montanhosas. Aqui estão as montanhas do oeste dos Estados Unidos e essa seria uma paisagem da região, com as cactáceas marcando aí a paisagem do deserto do sudoeste dos Estados Unidos. O nome genérico desse deserto é deserto de Mojave, mas no Novo México chama deserto do Novo México. Na Califórnia, deserto da Califórnia, assim por diante. Bom, sobre esses tipos climáticos, temos essa parte amarela aqui que nós já falamos anteriormente, que é o clima do tipo mediterrâneo. Esse clima chama atenção porque verão quente e chuvoso. Então aqui a vegetação da região da Califórnia, durante os meses de verão, de pouco chove. Inclusive na Califórnia é comum você ter focos de incêndio no verão. Por quê? É muito seco. Qualquer faísca se espalha, acaba provocando um incêndio e o incêndio se alastra pela região de maquis e garrigues. A diferença entre eles é que os garrigues são encontrados um pouco mais longe do mar e os maquis nas áreas litorâneas, porque é um solo mais arenoso. Então na Califórnia, que você tem uma vegetação típica de árvores de médio e grande porte na faixa litorânea. Inclusive, o nome dessa árvore aqui é Califórnia, que é o nome que dá, é o nome do estado, o nome de uma árvore na região. Aí tem essa região aqui de cor roxa, que pega uma faixa no oeste americano, centro-oeste americano, estendendo-se até o Canadá, até o sudoeste canadense. E aqui também é encontrado na região dos Apalaches, nos Estados Unidos. É o clima de montanha, que ele é muito semelhante com o clima subpolar, ou seja, temperaturas baixas durante boa parte do ano, o que depende muito da altitude que você está. A vegetação encontrada ela é chamada de orófila, um complexo de formações vegetais. Então aqui temos uma paisagem, uma foto da região por onde passa um trem. Então tem cadeias montanhosas com altitude na casa de 3.000 metros, onde lá quase não há vegetação. Quando tem o degelo, forma-se a tundra. Se você descer um pouquinho mais, você vai encontrar coníferas. Portanto, varia bastante a vegetação. Depende da altitude. Portanto, o nome dado já não é vegetação orófila. Então, sobre esse assunto, é o que eu queria falar para vocês. Um abraço e espero ter contribuído com o conhecimento. Até um próximo momento. Tchau, tchau.